Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de capacitação Libras do Zero. Eu sou o professor João Moreno, sou responsável pelo conteúdo de hoje. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os meios de transporte em Libras. Essa temática é bem legal e bem interessante para que a gente consiga se comunicar cotidianamente, caso encontremos uma pessoa surda e precisemos estabelecer uma comunicação rápida. Eu vou apresentar alguns sinais relacionados ao contexto e também algumas frases contextualizadas utilizando a estrutura gramatical da Libras. É preciso que vocês prestem bastante atenção, que vocês copiem o que eu vou sinalizar e pratiquem em casa também, para que consigam chegar à fluência em Libras. Vamos para a aula? Os sinais relacionados aos meios de transporte em Libras, eles são majoritariamente icônicos. Isso se dá porque a maioria desses sinais tem relação direta com aquilo que eles representam. Ou seja, a gente observa a coisa, o meio de transporte, e o sinal relacionado a ele tem uma semelhança muito grande com o próprio meio de transporte em si. Isso se dá porque o povo surdo ele é visual, e a partir da percepção visual do mundo, eles criam os sinais da própria língua. Ou seja, observa, pensa, percebe alguma característica específica e cria o sinal. Eu vou mostrar algumas frases que vocês vão conseguir entender de forma mais clara como isso se dá utilizando sinais relacionados ao contexto, percebendo a iconicidade da área. Os meios de transporte são divididos em três: os terrestres, como os carros, por exemplo, os aéreos, como os aviões, e os aquáticos, que são aqueles que se deslocam na água. Cada grupo desses tem características específicas a partir da forma como o meio de transporte se locomove, além de possuírem verbos específicos que têm relação direta com esse meio de transporte. Observe esse sinal. Qual o nome? Carro. Qual o sinal? Tem dois: esse ou este. Carro, carro. Como que eu posso sinalizar uma frase utilizando esse sinal? Como sinalizar essa frase? Ao observar essa frase, a maioria de vocês pensa, mas e o verbo ir, vou, cadê? Esse que é o interessante da língua de sinais e sua visualidade. Porque o sinal ele é utilizado a partir de um classificador. Observe. Olha só. Essa configuração de mão que eu utilizei é um classificador, que representa a ação verbal executada pelo verbo, aquilo que eu fiz, eu fui, ir. Ou seja, utilizando essa configuração de mão, eu indico qual é a ação executada pelo carro. Ou seja, o sinal de carro tem relação direta com a configuração de mão, que mostra a ação que o carro executou. Veja o outro. Qual o nome? Moto. E o sinal? Moto. Moto. Veja uma frase. Como sinalizar essa frase? Viu só? Eu não gosto moto andar. Isso novamente é um classificador. Eu utilizei o sinal de moto associado a uma configuração de mão que indica a ação executada pela moto, que é a de andar. Nesse caso, eu vou sinalizar moto e andar dessa forma? Não, porque nada tem a ver com a forma como a moto se locomove. Na moto, a gente vai, senta em cima da moto e se desloca, caminha, anda. Não é eu em pé andando com as duas pernas em cima da moto. Não tem nada a ver. Por isso, é importante prestar atenção na visualidade da própria língua de sinais, para que a gente consiga sinalizar e pensar antes de mais nada de que forma tornar a minha sinalização, a minha Libras mais clara. De que forma? Qual que é a forma, a característica? Qual é a ação? Essas três coisas precisam ser respondidas para que eu consiga passar para as minhas mãos algo muito mais claro para as pessoas que vão observar aquilo que eu estou sinalizando. Veja no outro exemplo. Qual o nome? Avião. Qual o sinal? Avião. Com esse inflar de bochechas. Avião. Veja numa frase. Como sinalizar essa frase? Vocês pensaram o seguinte agora. Mas e o verbo viajar? Cadê? Não existe dentro dessa frase de forma tão explícita. Porque quando nós utilizamos o sinal de avião
e indicamos a ação que ele executa, já traz a ideia de viajar. Ou seja, a frase está completa e ela possui a visualidade da própria gramática da Libras. Existem alguns outros verbos que têm relação direta com alguns sinais e suas configurações de mão, que são considerados classificadores. Vou mostrar alguns exemplos. Vocês perceberam que esses exemplos que eu mostrei, os verbos eles são majoritariamente classificadores, mostrando as ações que são feitas pelos referentes e também as suas características principais. Agora eu vou mostrar alguns sinais do contexto. Veja só. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos em frase. Agora, como sugestão para vocês, pratiquem tudo que a gente aprendeu hoje em casa, todos os sinais e as frases também. Espero que tenham gostado da aula de hoje e espero que vocês tenham aprendido. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Um beijo e até a próxima. Tchau!